certo? Quando eu mato uma barata, por exemplo, eu não estou ali fazendo uma ação de caráter punitivo pedagógico, nada disso. Eu estou só eliminando algo que me causa transtorno, certo? Então precisamos realmente levar a sério esses discursos, eu acho, porque se não podemos reconhecê-los, dificilmente vamos poder, de alguma maneira, enfrentá-los. Um segundo discurso é um discurso punitivo também, sempre favorável à redução da maioridade penal, contudo moderado, contudo ainda ligado a certas garantias. Vamos punir respeitando determinadas condições. Então, por exemplo, vamos reduzir a maioridade penal só para crimes hediondos. Vamos reduzir a maioridade penal ou vamos punir, segundo o que prevê o direito penal, quando se trata de adolescentes comprovadamente perigosos. Aí abre-se um outro leque que chama em causa as ciências ou ditas ciências psi, para estabelecer critérios como o da periculosidade. Mas não vou entrar nessa discussão hoje, a não ser que apareçam questões depois. Mas enfim, a ideia é dizer: vamos reduzir a maioridade penal, mas respeitando determinados critérios, sejam eles jurídicos, garantias processuais ou constitucionais, sejam eles de caráter clínico, certo? E aqui no clínico incluam tudo o que vocês quiserem, da psiquiatria, psicanálise, passando pela psicologia, enfim. Bom, resumidamente falei de dois discursos diferentes, me parece, bem diferentes, dentre os que defendem a redução da maioridade penal. Estão percebendo que eu estou apresentando uma pesquisa. Depois, se vocês quiserem, eu dou também minha posição, certo? Mas eu acho que não constitui um grande mistério, não. Sou contrário à redução da maioridade penal. Já nos discursos contrários à redução da maioridade penal, nós temos uma variante interessante. E essa variante diz respeito ao mundo da educação. Mundo da educação que às vezes acaba não se pronunciando. Ou seja, vocês vão entender. Eu digo assim: tem dois discursos que eu considero bem diferentes entre os que se opõem à redução da maioridade penal. Um discurso que diz: eu sou contrário à redução da maioridade penal porque o ECA já pune o suficiente. Atenção! E tem um outro discurso que diz: eu sou contrário à redução da maioridade penal porque o ECA prevê formas de responsabilização diferentes do castigo. São dois discursos diferentes. Então, entendo que em contexto político XYZ eu possa ter um discurso por motivos estratégicos, certo? Entendo que o segundo discurso, certo? Aquele que eu chamo de número 4, obrigado. Eu entendo que o segundo discurso é mais para frentex, não é? De dizer: eu sou contra a redução da maioridade penal porque o que está em jogo é a possibilidade de produzir respostas à transgressão que extrapolem o castigo. Enquanto o terceiro discurso, o primeiro naqueles que são contrários à redução da maioridade penal, diz assim: não, eu sou contrário à redução porque o ECA já pune suficientemente. Isso me parece interessante, por quê? E aí vai uma nova rodada no âmbito da pesquisa, desta vez à luz de um referencial teórico específico, que prevê a possibilidade de se interrogar sobre aquilo que alguns autores na área da criminologia têm chamado de racionalidade penal moderna. Resumidamente, do que se trata?
Se trata da ideia que, diante do ato infracional, diante do crime, a resposta, ela precisa ser necessariamente aflitiva. Ou seja, temos uma dificuldade no âmbito jurídico penal. Isso depois a gente vai ver na educação, quem vai me dizer são vocês, certo? Mas no âmbito jurídico penal, assim que se fala de infração de caráter criminal, a resposta precisa ser de cunho aflitivo. E no fundo, nós não temos condição, dizem esses autores, e me associo, de pensar a resposta à conduta delitiva fora da lógica aflitiva. Então, analisando com esse outro critério os discursos sobre a redução da maioridade penal, o que eu encontro? Encontro, sim, por um lado, uma série de discursos que eu chamaria de regressivos, que são aqueles, os primeiros que eu coloquei, aqueles sem garantias, aqueles tec-tranque, aqueles porradão, aqueles extermínio, genocídio e tudo mais. Ao extremo oposto, eu teria os discursos que eu chamaria de inovativos, que são aqueles que pensam a resposta, a conduta delitiva fora da esfera da aflição. Eu diria, esses dois extremos constituem minoria. No que diz respeito ao primeiro extremo, eu diria ainda bem. No que diz respeito ao outro extremo, eu teria vontade de dizer infelizmente. Infelizmente, temos um meião de gente, de pessoas, de discursos, sejam eles favoráveis ou contrários à redução da maioridade penal, mas que não conseguem. Eu teria vontade de citar aqui uma epistemóloga baiana, o nome dela é Ivete Sangalo, de sobrenome, certo? É uma epistemóloga que numa obra dela tem uma expressão que diz assim: sai do chão, certo? Então, o que a epistemóloga quer nos dizer? Quer dizer, vençam a força da inércia, certo? E no campo jurídico, penal, pedagógico, etc., quer dizer o quê? Vençam a força da inércia punitiva, aflitiva, certo? Porque aqui eu entendo falar de punição como aflição. Não estou usando uma acepção larga do termo punição. Então, qual é a ideia? É que nós temos um centrão, assim, de discursos que não conseguem renunciar à lógica aflitiva, por humanistas que sejam, por respeitosos dos direitos humanos da criança, do adolescente, do ECA, de tudo que vocês quiserem, mas na hora de responder à conduta infracional, nós não conseguimos ainda pensar em outras formas que não a modalidade que de alguma maneira produza dor, produza aflição. Então, eu não sei se eu já falei demais, tenho vontade, a título de provocação, de fazer duas discussões. Uma que remete à última parte do livro, onde tento fazer uma passagem da discussão sobre as maneiras de intervenção, em termos de castigo, em termos restaurativos, em termos reabilitativos, etc. Tem toda uma discussão teórica ali sobre as formas de intervir diante da transgressão.